negociar com a China. Aliás, China, de acordo com a sua doutrina política externa, e que está a negociar com organizações de sociedade civil. Ela está organização com seus homólogos, não é? Governamentais, não é? Esse tem a ver com a sua doutrina. Agora, nesse caso, quem pode cobrar, quem a sociedade civil pode cobrar, fazer cobrança e não autoridades, não representantes, não é? Caso brasileiro, tem a possibilidade de estabelecer, não é, uma relação transnacional, não é, a partir de sociedade civil organizada guineense com a sociedade civil organizada brasileira. Ou tenta fazer contato, inclusive, com autoridades governamentais, não é, brasileiras, no sentido de tentar participar desse processo, não necessariamente na deliberação, mas participar como um ator consultivo também, que pode ser consultado, aliás, no espaço de consulta para a sociedade civil, ouvido que ainda pensa em relação a agendas de cooperação. Acha-se que possível fazer. Agora, ademais, tem críticas realmente com relação à forma agressiva de cooperação chinesa, né? E é muito claro hora que houve sociedade civil guineense, né? Porque não convive há um bom tempo, não é? Praticamente, seguinte que tem conhecimento, tem pelo menos noção de como a China está a abordar, digamos assim, se parceiros e como é que está fazendo engajamento, não é, na campo de cooperação, que ele está buscando sempre atua mais na área de exploração de recursos, não é, em troca, dando financiamento e fazendo construções de infraestruturas, não é, esse realmente e forma como está gira, não é, a cooperação chinesa. No caso brasileiro, tem tendência para ter grandes problemas, não é? E porque o Brasil sempre busca cooperar, sobretudo com parceiros africanos, não é? Na campo de educação, campo de formação, campo de treinamento, o que não significa necessariamente que está fazendo com tudo parceiros africanos. E tem a ver com, digamos assim, condições econômicas, capacidades econômicas, não é, de cada país. Por exemplo, se a abordagem na Angola é diferente do que está acontecendo na Guiné-Bissau, se a abordagem na Moçambique é diferente do que está acontecendo na Guiné-Bissau. Mas tudo indica como num futuro talvez não muito longínquo, o Brasil pode avançar mais para áreas mais sensíveis, digamos assim, áreas mais sensíveis nesse sentido e no sentido de explorar recursos, não é? Recentemente não teve descoberta de bauxite, de fosfato, não é? E uma das coisas que aponta o embaixador Brasil com relação à possibilidade de avançar nesse campo, bom, e questão de estabilidade, se Guiné-Bissau assegura-se estabilidade e possível estabilidade política, não é? E institucional também, e possível avançar nesse campo. Claro que para que não aconteça no Brasil pode ter um recuo nesse sentido, uma vez que tem uma mudança significativa ali no Brasil com relação à própria política externa, não é? O Brasil não olha mais para a Europa, um pouco mais para o Ocidente, não é, do que para a África. A cooperação Sul-Sul tende a minguar um bocado, não é? Pelo menos até daqui a janeiro, não é? Final de ano, quando se quem que sai um novo governo no Brasil. Qualquer tendências que pode vir nortear esse movimento, essa dinâmica em relação à África. Não é? Mas, e para falar, Guiné-Bissau tem que preparar. Oi? Dinâmica é essa que em relação à China e mantém sempre inalterável. E não aumentar. A tendência é aumentar, porque China identifica abertamente a África como, digamos assim, lugar de abastecer a economia. Claro que tem esses recursos,
mas ele busca preservar esses recursos, não é, no sentido de explorar mais o continente africano, exploração que está a partir de retirar recursos, procura mão de obra barata, não é? E também a África como mercado para escoamento de produtos, não é? De produção. Então, cabe a Guiné-Bissau preparar para o desafio. Um país muito pequeno, do ponto de vista territorial, mas tem recursos, não é? E daqui a pouco, cobiça em relação à Guiné-Bissau e não multiplica. Colegas, não sei se alguém me fez alguma pergunta ou alguma consideração sobre isso. Bom, a mim me estava a dar uma consideração sobre mesmo China, África, China, Guiné. De dezembro, acho que 2017. Sim? Bom, não ouvi? Sim, não ouvi. Sim. 2017, daqui encarregado de negócio chinês para Guiné-Bissau, escreveu um artigo na Jornal Democrata, onde aqui descrevi o trabalho que os chineses fazem em relação à Guiné-Bissau. Esse conjunto de projetos, apoios que fazem. Interessante, porque, maneira que Timóteo falou há bocado, a mim cá não há solução, os chineses também acabam lá na situação. Os chineses que estão de instabilidade política, enquanto o Ocidente está de acordo com a estabilidade. Até impor essa condição. Mas que ele fala naquele artigo e não pode olhar, para não ter ideia o que os chineses fazem, e para não me estudar um Timóteo para poder balançar, porque o homem, nesse artigo de opinião que acaba de citar há bocado, ele fala assim, são inúmeros os projetos de apoio implementados pela China na Guiné-Bissau e lançará no ano que vem uma nova série de grandes projetos de cooperação e de vida da população, os quais trarão ainda mais benefício ao povo guinense. Desconstrução e renovação da infraestrutura como Palácio da Presidência da República, Assembleia Nacional Popular, Palácio do Governo, o Palácio de Justiça, o Hospital da Amizade Sino-Guinense, o Hospital de Canchongo, as escolas de Amizade Sino-Guinense, a Escola Nacional de Saúde, o Estádio 24 de Setembro, entre outras, testemunharam o suor e sabedoria de dois povos, não só adicionado às belas passagens à Guiné-Bissau, mas também desempenhando um papel crucial na governação de Estado e no desenvolvimento econômico e social. Todos estes apoios seguem o princípio de igualdade e benefício mútuo, sem quaisquer precondição política, e recebem elogios da população local e de toda a sociedade. E a última parte do parágrafo, que é interessante. Quer dizer, um lado, a hora que os chineses compõem na Guiné, a gente está contente para ver deixar a infraestrutura, mas ao mesmo tempo, não está satisfeito para ver estar na ganha no outro lado. E aquilo que a mim me apunta, Timóteo, como é que os governantes podem balancear, porque tipo, está parte, como os governantes estão com fome, quer dizer, isolado para o Ocidente para ver o país que está estável. Mas chineses que interessam é que até de situação. Eles até de só aquilo que eles falam, benefício mútuo entre dois países. É tabela. Agora, se pode alguém daquela que assume que risco, porque esse é um risco que eles até assumem. E a mim acha como eu tenho que ouvir. Agora, crítica às vezes por ser justa ou injusta em relação aos chineses, a mim sabe. Mas uma coisa que fala no parágrafo seguinte, que eu acho ainda mais interessante, fala, é melhor ensinar a pescar em vez de oferecer peixe. Na área da agricultura, a parte chinesa tem enviado equipas de especialistas técnicas agrícolas durante um longo período para auxiliar a Guiné-Bissau no desenvolvimento da agricultura, partilhar experiências e conhecimento aos seus colegas guinenses. A China cultivou uma nova espécie de arroz, que é adequada para ser plantada na Guiné-Bissau, capaz de triplicar ou quadruplicar a produção nacional de arroz. A China forneceu também várias vezes matérias de produção agrícola, como máquina agrícola, fertilizantes, para a Guiné-Bissau, através de mais de 60 cotas de formação de curto prazo por ano. A China também formou um grande número de profissionais agrícolas para o país, na área de medicina, saúde, desde o ano de 1976.
A China enviou totalmente 16 equipas médicas com 230 quadros para a Guiné-Bissau, enquanto a 16ª equipa está a desenvolver ativamente os seus trabalhos no Hospital Amizade Sino-Guinense e de Kanchongo. E outra coisa que fala a parte chinesa doou também vários equipamentos médicos para o hospital relacionado guinense. Os especialistas médicos chineses atenderam anualmente 10 mil casos ambulatórios e foram várias vezes para várias regiões do país a fim de dar consultas médicas voluntárias, durante os quais foram calorosamente recebidos e amplamente alojados. Também, por um lado, e fala também da bolsas de estudo. Será que é cooperação? A não vai precisar de cooperação ou não precisa de cooperação? Qualquer cooperação com o DIB, quer dizer, como é que a não DIB de China? No DIB de eles que desconfiança ou não? Essa é a questão que me mesti, porque não olha como é fazer manga de coisas. O que ele escreve? Se alguma coisa é verdade, alguém está de ouvir, pode partilhar aquele link. Mas, agora, a questão, a maneira como fala, e não deve desconfiar de cooperação chinesa ou não deve desconfiar de cooperação chinesa? Como é que não pode balançar entre aquele que está tira e aquele que está dá? Bom, e muito interessante essa descrição que eu faço com relação a tudo que a China realiza na Guiné-Bissau. Aliás, só para falar assim, a China é uma má parceira, não é? A China é uma má parceira, pelo menos assim a maneira de olhar. E, aliás, eles também procurar sempre, aliás, que é que eu acabo de descrever e que é colocado para uma autoridade diplomática de China, procura sempre enaltecer digamos assim, se cooperação, não é? No sentido de ideia de ter uma política, uma diplomacia de soft power, uma diplomacia caracterizada a partir de ideia de solidariedade, ideia de ajuda, ideia de Bandung, os países em desenvolvimento. Né? Portanto, mas voltando à boa pergunta, a China é como uma má parceira, a China é uma boa parceira, porém uma parceira também que tem esses problemas porque não é a partir de princípio como um Estado, não é? Atua como tal. Não é? O que não é nenhum parceiro suficientemente bom ao ponto da boca estar precavido, não é, no sentido de negociar, não é, no sentido de tentar aliviar, digamos assim, ganâncias, não é? Porque todo Estado é ganancioso, sobretudo na arena internacional. Agora, o que é que nós podemos falar de como, aliás, deixa muito claro no livro, de importância de China com relação à Guiné-Bissau, em vários sentidos, em vários aspectos, desde luta armada para a independência nacional, e apoio a Guiné-Bissau com armas, não é? Recursos financeiros, logísticos, não é? E ao longo do processo, digamos assim, pós-independência, China continua a ser um parceiro ativo de Guiné-Bissau, sempre presente, inclusive que pune, que sanciona a Guiné-Bissau, hora que tem golpes de Estado, hora que tem sobressaltos político-militares na Guiné-Bissau. China sempre fala, o Ocidente está das costas, porque que negociar que regimes não sufragiados na urna. Né? Então, China é um parceiro bom para a BIADES. Mas isso não quer dizer que a nós não tem que fichar o olho com relação a eles porque é bom. Não tem que negociar, não ubicar que possibilidade de não fazer uma parceria dentro de limites, não é, de não possibilidade, sem abrir no fronteira, sem abrir se entrega nos recursos de forma, digamos assim, irracional, não é? Portanto, interessante nesse sentido, e que tem aqui parceiro, e que existe que Estado, não é? A nós não tem que estar precavido, não tem que buscar, digamos, maximizar ganhos que é possível produzir a partir de plataformas tanto multilaterais quanto bilaterais com nossos parceiros como a China, mas sempre buscando, digamos assim, dentro de ordem racional, dentro de ordem normativa, estabelecer uma agenda de cooperação
que está criando problemas, não é, no futuro. É importante enaltecer. China realmente é uma boa parceira no sentido que aqui pode dar, não é? Claro que não precisa ser muito mais precavidos nesse sentido. Caio, vou dar alguma pergunta, senão ou me vão avançando. Não tenho a contribuição, tanto. Ok, Caio. Então, agradecer a ele Timóteo, no sentido de participar ali conosco, de partilhar no vídeo, então dar parabéns desse livro. Não estou à espera de como é que vai ser o primeiro nem o último, e não tem mais livros adiante, né, nesse sentido contributivo. Outro coisa que me chama não tão para não esclarecer não tão gente, né, é como nós está ali no sentido de informar e de formar na população. E manga de bias nota óbvio que terminologias de doação, oferta e talvez na população no nível de instrução não pode entender como aquilo é gratuito, né? E que tem contrapartida para quem que não faz aquilo. Então também estive na parte de alguém que escreve sobre para informar a população manga de bias as terminologias que estão utilizando, mesa redonda de doações, e que é exatamente aquilo, para ser da voz de Gai, mas na voz de alguém que escreve, que estuda, que analisa aquilo, que se vê na própria, o que significa aspectos, cooperações. Muito pertinente a pergunta, Gaio. E para falar realmente é importante porque me lembra na 2015 o governo do PAGC preparava para a mesa redonda na Bruxelas. Escrevi naquela ocasião um artigo, um jornal democrata, para chamar atenção, porque havia muita euforia com relação à mesa redonda. Era uma coisa de festa, uma coisa nacional, de que tudo gente é convocado para participar de que festa, partidos de oposição, sociedade civil, movimentos culturais, não é, judeus, músicos participar. E chamar a atenção na ocasião justamente no sentido de como ainda tratava apenas de uma reunião, claro, e era algo muito importante no momento, mas que podia ter benefícios para a Guiné-Bissau, como também podia ter desvantagens, não é? E era uma questão de oportunidade, mas também carregado de desafios, porque ninguém está dado esmola no plano internacional, não é? Organismos, agências financeiras, sejam elas multilaterais como agências financeiras bilaterais, agências de cooperação, que está fazendo favor, não é? Alguma coisa tem que receber em troca. E no caso de mesa redonda, na altura, era uma questão de parte considerável de recursos de Guiné-Bissau não conseguiva na altura, e a título de empréstimo, não é? Ou seja, se você tem aqui grande quantidade de recursos, se você gerir direito ou para a situação de Guiné-Bissau recorrente, sobressalto político-militar, golpe de Estado, corrupção, falta de transparência, ora que lá consegue botar em esse Estado com dívidas públicas, não é? Só que na altura, parece guineense comum que se viu que não acontece. Era bom motivo de festa e que está justificado. Então, isso também está reproduzido na diferentes frentes de parceria, de cooperação, não é? De que está falando donativos, não é, de China, ajuda, não é, ajuda financeira, não é, e doações, não é, coisa que está correspondendo realmente à realidade, porque é uma relação de dupla mão, não é, uma mão dá, a outra recebe. Agora, você tem que ter sempre atenção com isso. Você tem que ter uma diplomacia forte e capacitada, não é, atenta, atualizada, e que
que não orienta sempre na transparência, no sentido de poder estabelecer relações responsáveis, parcerias responsáveis, porque que tem esmola na plano internacional, que existe, não é? Então, livro busca também fala justamente sobre a importância dos parceiros, mas sempre buscando mostrar um outro lado, o que eles recebem, não é, em troca, não é? Dão, mas recebem alguma coisa. Então, sempre busca acentuar isso, deixar isso muito claro, não é? E a não se vê como nível de cobrança de nossa sociedade civil muito baixo com relação à própria escolaridade, não é? Manga de Beas, gente também que tem formado, o que é que não acontece realmente. Então, a população outrora está desconhecida com relação a isso, e virou uma propaganda eleitoral, não é? Não recebes de China, não, e cá assim, não recebi toneladas de pescado, por exemplo, China está retirando no mares, não é? Desmatamento, que é uma ameaça real, não é? Coisa que, inclusive, leva alguns músicos, não é? na fazer música, criticando que situação, sobretudo no período de transição política, 2012, não é? E já como fala embaixador China sobre a questão de como era um governo de transição política que Guiné-Bissau não passava e que tinha legitimidade, como é que toda que situação negocia o governo assim? A resposta que não esperava, já porque não sabia como é que não falando, e como a China está negociar com representantes políticos. Oi? Não falava representantes de Estado, seja ele qual for. Não importa se natureza, se vindo um golpe, se vindo de urnas, aquilo que importa a China. Não é? Aliás, isso seria ingerência nos assuntos internos de outros. Não é? Então, botando essa armadilha, botando parceiros de diferentes perfis, não é? Que não comporta de diferente maneira. Desafio nesse sentido e em relação ao no governo, no Estado, não é? Não tem que preparar para fazer isso, não é? E Manga de Beas, no governantes podiam fazer uso desse tipo de situação para transformar numa plataforma política eleitoral, não é? De como é fazer grandes coisas, grandes realizações para interesse público nacional e que está correspondendo à verdade. Se mola que está dado na plano internacional. Não, e esse não próprio que me fica bem frisado de como e que tem simola e que tem doações e tudo em forma atraente para a população mais confortável, né? E um outro aspecto que nasce como também e pertinente que eu abordava na boa primeira intervenção, ainda que eu falo com uma China que está abandonando sua maneira com outros parceiros, se que tem um governo legal, até acaba de abandonar. Então, isso aqui tem lados positivos que lados negativos. Para ver como não achei de como na qualquer situação de instabilidade, de conflito, de crise, e está sendo fácil para qualquer parceiro internacional vir tirar proveito nas negociações. Para ver como é isso, e um regime que está lá temporariamente. E para nível de corrupção, para nível de má gestão de não bens públicos, e está acaba de chegar um melhor acordo para aqui parceiros em momentos instáveis do que em momentos estáveis de um país, ou não? Sim, o fala uma coisa muito pertinente, sempre tem prós e contras, não é? Agora, e interessante falar disso porque esse está carregado de algumas ciladas, algumas armadilhas, porque instituições multilaterais que não se vê como está regido para doutrinas ocidentais, que uma linguagem que a China está falando, não é? O Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e organismos que tá justamente buscar refletir interesses de potências hegemônicas ocidentais, Estados Unidos e seus amigos europeus, não é? Então, exato, em relação à condicionalidade política,
Porque China é muito claro, seja no momento de estabilidade política ou instabilidade política desse parceiro, ele sempre na busca cooperar, na busca fazer parceria com à luz de certos princípios que está regir, que está orientando a política externa. Então, ele é um parceiro previsível, seja no momento de caos ou não. Ele é muito claro e muito transparente com relação a isso. Agora, no parceiros do Ocidente, o Brasil tem um posicionamento intermediário, inclusive tem uma crítica em relação a isso. O outrora é muito mais ocidental do ponto de vista de abordagem, o outrora é muito mais para sul, muito mais para países em desenvolvimento. China é mais previsível. Bom, com relação a parceiros do Ocidente, e tem uma questão também que está a colocar em causa a soberania nacional. Não é? A nós independentes, independentemente se não ganha, que claro que nós está a ganhar, é uma relação de troca, cooperação que tem aqui lá. Ora que não impõe certas condicionalidades, não põe em causa a soberania de que país, não é? De que Estado. Tipo, não coopera que boa hora que cumpre uma certa cartilha, não é? Uma que a FMI sempre faz. Né? Desde a década de 80, 90, sobretudo, tem uma cartilha de condicionalidades que tem que cumprir a seu Estado, ou por ter recursos, ou por ter alguma coisa em troca. Se o que faz aquilo, mas está fazendo aquilo manga de base também à luz de seus interesses. A não olha manga regimes autoritários que regimes amigos, não é, das potências hegemônicas, que está questionado. Não tem monarquia na Arábia Saudita, uma parceira de Estados Unidos, ninguém está questionando. Ou seja, às vezes, são questionamentos e à luz de seu interesse geopolítico. E que é questão de instaurar a democracia. E manga de interesses de ser política externa. Talvez ser amigo, tem situação de boa reproduzir interesse é na protegeu. Então, e tem as desvantagens de como a China coopera com qualquer regime, não importa se natureza, mas ao mesmo tempo ele está buscando justificar isso, porque está sofrendo crítica a partir desses princípios, não é, de política externa, não ingerência em assuntos de outros, não é? Sempre respeitar quem que não representa. Então, questão de democracia, transparência, redução de nível de corrupção, é uma coisa que tem que resolver internamente. Esse que é o caminho. E can resolver de fora para dentro, e tem que ser de dentro para fora. A mim também está partilhando próprio de opinião de como e can ser parceiros internacionais que não está estável ou não materializa um Estado. E tendo em conta não próprio, não característica, não acredita que nós é um dos países atraentes para tipos de cooperações, de subsídios, que também em troca de bons matérias-primas que nós não temos. Então, nós está ser um país bastante atraente, de meu ponto de vista, para ver como nós temos um Estado forte para negociações. Nós acaba de vir a preço de saldo, manga de não matérias-primas. Então, se isso tanto está partilhando também a opinião, uma vez que é pouco estudado. É verdade. Eu tenho razão, porque isso tem a ver com fragilidade de accountability, não é? No sentido de ter uma sociedade civil capaz de fazer cobranças contundentes às autoridades. Porque a hora que esse cana acontecer, corrupção e de vento a popa, buna fazer parcerias banais, uma vez que buna tira desses rendimentos financeiros, não é? A título pessoal, a título grupal, não é? Então, manga de vezes que está acontecendo, não é? E claro, não por culpa também nos parceiros, no sentido de tentar condicionalizar esses recursos, não é? Condiciona esses recursos a partir de determinados critérios. Só que esse é sempre problemático, porque agora quando fazes, buna colocar em questionamento, buna colocar em risco a própria soberania nacional. Então,
único saída pesca então já e amadurecimento na sociedade civil e amadurecimento de atores, ativistas domésticos no sentido de poder mudar essa lógica. Essa não acaba só hora quando amadurece. E tem países que tá elogiado internacionalmente, países africanos também, que está elogiado internacionalmente, para conseguir atingir um patamar de transparência. Mas essa transparência sempre de dentro para fora, não é? Por exemplo, Cabo Verde, Botsuana, não é? Namíbia, Ghana, são exemplos de países que realmente ainda que Senegal, exato. Exato. Então, tem esses países que conseguem, mas essa mudança está de dentro para fora. E muito importante, a hora que dossiê uma cooperação Senegal, Guiné-Bissau e tem sido a debate público, esse é um indício importante no sentido de começar a fazer cobrança a não autoridades, a não negociadores, não é? Internacionais. Pegando nessa questão de emancipação da nossa sociedade, não sei como é um de pontos que é definido na declaração de milênio das Nações Unidas, hoje aqui na questão de política, prioridade de política de desenvolvimento entre Estados, uma de questões que tanto é foca nela e foi a questão precisamente de desenvolvimento humano. Aliás, e foi uma das metas próprias que delineado nessa declaração de milênio das Nações Unidas. Nesse caso concreto de Guiné-Bissau, um país que precisa não só de uma sociedade mais capacitada, mais interventivo, mas que ao mesmo tempo não passa grandes dificuldades nas diferentes áreas. Falando na questão, por exemplo, de que está na sede própria cooperação com a China nesse momento, na área mais de infraestruturas. Qual que deve ser a prioridade de Guiné-Bissau nesse preciso momento? E uma questão muito pertinente, porque realmente a Guiné-Bissau precisa arrumar casa internamente. Sem assumir grandes compromissos internacionais, porque assumir grandes compromissos internacionais implica ter uma dimensão doméstica muito coesa, muito preparada, minimamente, para poder encarar esses desafios, não é? E essa passa no sentido de ter uma estabilidade política, não é? Uma sociedade civil mais interveniente, como vou colocar, não é? Mais amadurecida, no sentido de fazer cobranças internas, não é? E esta está levando justamente a abordagem capítulo 2 do livro, que mostra uma trajetória política guineense muito a desejar do ponto de vista de conflitos, sobressaltos desnecessários, não é? Que seriam desnecessários em outros lugares, e Guiné-Bissau passa, não perde tempo, não é? A não precisar uma casa, não precisa ter uma classe política mais responsável, mais transparente e mais capacitada. Não é? Nós já, ultimamente, tem havido uma proliferação de partidos políticos na Guiné-Bissau. Nós temos já 45 partidos, se não me engano. É um número assustador. 45 partidos, é um número assustador para um país como a Guiné-Bissau. Que está representa a minha maneira de olhar. Ele como cada vez mais exacerba luta, nível de luta para poder na Guiné-Bissau exacerba, inagudiza, ou seja, máquina estatal olhado cada vez mais uma fonte de recursos, fonte de renda na Guiné-Bissau. Não é assim muito perigoso. É muito perigoso no sentido de como tem tendências de fragilizar no sistema político partidário. Não é? O sistema político partidário está fragilizado também para a proliferação de números de partidos. Claro. Não é? Porque realmente que cá não precisa e para não fortalecer no sistema partidário. Não é? De que estatutos na fala mais alto, institucionalidade partidária na fala mais alto,
não é? E que a coisa assim não vai formar partido, não entende? Esta queria, digamos assim, um cenário muito promissor do ponto de vista de novas instabilidades na Guiné-Bissau, não é? Se conluios militares não tem conluios parlamentares para destituir governos, uma vez que o que tem lugar, se o que tem lugar, ou seja, hora que é assim, não há Guiné-Bissau cada vez mais com preocupação, não é? Com preocupação porque o sistema político partidário está muito fragilizado, e essa manga deve estar arrastando a sociedade civil, não é? Um elemento importante de como cada vez mais uma sociedade civil politizada, não é? Muito crítica na Facebook, redes sociais. Outro dia na Papeba que Carlos me falava justamente sobre isso, não é? No sentido de como a juventude está cada vez mais ativo, não é? Na fase política, não importa para falar do que está, é importante e boa consciência política. Esse é o primeiro passo, não é? Esse é importante. Só que em contramão não tem uma classe política realmente que não deixa a desejar. E não deixa a desejar. Esse justamente o resultado dessa proliferação de partidos, que alguém pode interpretar uma onda de politização na Guiné-Bissau. Então tudo não, mas fica assim. Regressando propriamente ao livro, né? Não característica como sociedade, né? Como Estado em si, e um Estado carente de instituições estruturantes, né? Não tem ainda necessidade de compor estrada, não tem necessidade ainda de compor hospitais, não tem necessidade ainda de infraestruturas básicas de canalização, escola, de tudo mais que estrutura inicial de um Estado, né? Dentro do livro, será que boa aborda é aspecto que a nós não tem carente na forma de colher cooperação de China que de Brasil, e do Estado que está apostando, de uma maneira que eu vou espelhar ali, que está apostando na cooperações de formas diferentes, mas tendo em conta também, mesmo não fragilidade e forma própria de apoio de que do Estado, um som fica com sinônimo de como coisa se cataba ali, tá como rápido, mas cataba ali, que outro fica que fama de realmente apostar na instrução de que recursos humanos substituir para aquele e ter a capacidade de forma mais de apoio para ter mais recursos humanos capazes de responder às necessidades. Em termos de conselho, analisando não necessidade, que cooperação que nós conseguir não governantes para mal optar para ela. A pergunta que não é fácil alguns diplomatas que entrevistar e alguns governantes que nasceram essa opção. Claro, a hora que o ponto um diplomata é tipo de pergunta, ou se veja que aqui não falou numa linguagem diplomática, não falou tudo dos parceiros, tem essas vantagens, não é? E realmente não perde mais para via de não problemas internos, não é? Não pode ganhar mais, não ganha menos, não é? E os parceiros na atuar, cada quem de se forma, cada quem no campo específico de cooperação. Aliás, com relação ao Brasil é um parceiro muito mais flexível do ponto de vista de capacidade de adaptar a dinâmica de cooperação de acordo com o que não acontece na terreno, não é? Por exemplo, na Guiné-Bissau, aliás, é redundante falar que Guiné-Bissau é um país instável, não é? E sempre tem sobressaltos, não é? E nesse sentido que o Brasil, nos últimos 10 anos, tenta direcionar vetores de cooperação no campo de apoio a fortalecimento de instituições formais, não é? Fazendo uma cooperação muito mais na área de boa governança, né? Formação dando seminários,
não é, participar no processo eleitoral, dando treinamentos, não é, e chega de discursar abertamente Celso Amorim, falar nas Nações Unidas sobre a necessidade do Brasil participar ativamente no processo, inclusive, de reforma do setor de defesa e segurança, que era contemplado na Guiné-Bissau como um lugar, não é fonte de instabilidade, é sempre crítico esse, não é? A OSCE está mais claro de como há problema na política, estruturas políticas não militares. E realmente o Brasil tem essa capacidade de mudar a dinâmica de cooperação, ajustá-la a si, mas sempre tem limitações também, e tem limites, não é? Porque afinal Guiné-Bissau é um país soberano, não é? O que pode fazer tudo, a hora que tenta fazer tudo, não acaba para ingerir problemas que cadê bom e que lá e está muito claro na direito internacional, não é? Agora a nós baseado sim. me se vai fazer uma pergunta baseado na lembra de 2012 na altura do golpe de Estado, o ministro do Negócio Estrangeiro do Brasil pediu reunião de urgente depois do golpe, 3 dias parados depois do golpe, pediu reunião de urgência nas Nações Unidas para discutir sobre assuntos específicos da Guiné-Bissau. Por nota como o Brasil está preocupado ou alguma preocupação de ter em relação às cíclicas crises e perturbação política de Guiné-Bissau. Então, o SOA aí quase pedir, em termos de interlocutor de Guiné-Bissau, na junta das Nações Unidas, pedir reunião específica, onde é que o atual ministro ex-ministro, como é chamado, Carlos Pires, discursar e pedir algumas coisas na série Nações Unidas, que se mencionou na corda do episódio. Importante, episódio muito importante na relação política e cooperativa de Guiné-Bissau com o Brasil. Sim, esse é um dado muito importante. Aliás, desde a chegada ao poder de Lula da Silva e Partido dos Trabalhadores no Brasil, Brasil adotou uma política externa de soft power, no sentido de buscar mais prestígio internacional. E não só no sentido de buscar recursos econômicos, ampliar, não é, ampliar-se relações comerciais com a África, mas no sentido também de olhados como um ator importante, não é, em prol de países africanos, sobretudo países de língua oficial portuguesa. Então, Guiné-Bissau, nos últimos 10 anos, não é, e quase um filho adotivo de Brasil, não é, no sentido de usar uma forma também dele e relançar esse prestígio internacional, essa imagem, como aquele que se preocupa com o outro, com o mais pequeno, não é? Então, esse tem também esse sentido, na plano internacional, sentido diplomático. Esse está abastecido de um prestígio importante. Então, é por isso que o Brasil tenta fazer exercícios e cana mais para via de mudanças que ocorrem internamente no Brasil. E esta reflete justamente a forma como o Brasil coopera, não é? E está a tentar ser flexível de acordo com o que é que se interlocutor não passa, problemas emergenciais do seu interlocutor. Coisa que estou olhando no caso chinês. China é muito previsível e tem uma linha de orientação de política externa muito clara, não é? Segunda folga, ainda deixou folga, quem que salve na papel aquela. E assim, e se formas de lidar com os interlocutores sejam da antiga, não é, África portuguesa, não importa. Agora, voltando à questão anterior, não tem a perder e não correr sérios riscos de perder cada vez mais se não resolver o problema de casa. Guiné-Bissau precisa urgentemente resolver o problema de casa. A mim acha como é. Sim, a mim acha como é. Cada caso é um caso. Caso de China. China que o Brasil parece países emergentes. Países emergentes com moldes, ser sistema de encargo, ser negócios internacionais, ser cooperativas internacionais diferentes. O Brasil é mais, como é chamado, questões baseadas na leis, baseadas nos tratados. China nem por isso. China
E negócio é negócio. Só que, manga de viagem, a nós não está, nunca sobe, né? Nunca sobe como não pode lidar com a China. Nunca teve uns estudos, embora não como é chamado, não relações com países, com países irmãos, entre aspas, e tarda, mas nunca leva interesse em estudar, ou melhor, na tentar perceber a relação de China com os parceiros. Não acha que é uma questão importante, e é livre uma questão importante para, como é chamado, diplomatas guineenses, principalmente quienes com isto leva para diante a relação de Guiné-Bissau com a China, porque é importante, tudo isso é importante, e não can vir bota peso na medida ali para falar, não, esse mais é outro mais. Porque vindo dos campos diferentes, cada quem tem esse modo. A mim te digo, mas, e preciso, a gente perceber que a China na relação. Ora, que percebe que a China na relação, e cada munir, ou melhor, e cada tentar, como é chamado, e cada Estado cada perder, porque o Estado tem na mão isso, e da China, se estava na China, ponto final. E acho como é justo. Mas, e que um grupo de iluminados, no nome do Estado de Guiné, quando vai negociar com a China. Porque a China tem abre empresários portas, e está fazendo negócio e abre empresários portas. Porque, e cá por emprega tudo, gente. É liquid. Estado que por emprega tudo, gente. O que é que faz? E abre filhos portas em outro país. Não é caso de mas seguindo o raciocínio, enquanto politólogo também próprio, sobre opinião de Timóteo em relação a isso. Não sei como, em termos de diálogo de cooperação para desenvolvimento, e que até se cinge só na questão técnica. Não podia olhar, por exemplo, no primeiro tema que nós debatimos sobre a questão da exploração da área conjunta, independentemente de técnicos que não tem também aqueles políticos próprios que têm que tomar grandes decisões. Eu acho que os políticos estão na altura de fazer face a essa questão de cooperação com países terceiros, no sentido de como é preciso uma autoafirmação de nosso próprio Estado, de nós próprios políticos, porque muitas vezes a cooperação está fazendo, acordo está assinado, mas o todo é próprio como não, vontade política e zero. E tem mais vontade no sentido pessoal, de ganhos pessoais, do que ganhos como um Estado em si. Exato. Sim, o me acrescenta, Carlos. E era só não falar caso do visto gold. Sim, caso de relação de caso do visto gold. Ou se caso via visto gold chamado aprovado na Portugal. E precisa que é fácil. Porque tem como é chamado metas com delineado de como é, tem que ter um certo número de dinheiro, um certo número de como é chamado prestígio empresarial para conseguir o visto gold. E China o que é fácil? E precisa ser empresários tudo dinheiro. E resta chegar a comprar casas, e comprar grandes empresas de Portugal, e comprar ações de Europa a nível europeu. O que é que europeus fazem? Acaba por notar como a China acaba por dominar esse mercado. É igual vocês estão a discutir como é que por acabar com o caso do visto gold. China é assim, e preciso estudar. Se quer estudar, nunca por tratar. E que como não só. Sim. Então Tem sim. E esta demanda justamente o tem capacidades, não é? Recursos humanos capacitados no sentido de fazer face aos desafios, não é? Porque é fácil, não é? É fácil. A China está lá para buscar seus interesses, não é? E Guiné-Bissau igualmente deve estar lá para buscar seus interesses, mas não conseguir se estar preparado. E na verdade, Guiné-Bissau, não volta à questão anterior, em relação à pergunta, Elmer. Guiné-Bissau precisa de resolver esses problemas. Não tem problema sério. Mangaribia tem continuidade, não é? Instituições fragilizadas e tem dossiês que está arquivado compulsoriamente porque não tem mudanças, não é? Mudanças estruturais profundas, não é? Então, isso tudo cria uma situação de rupturas que Mangaribia está tendo esse tipo de problema. Não é? Não acaba sai perdendo, não é? Inacreditável de como não tem diplomatas capacitados, não é? Só que na Guiné-Bissau não tem problema, tudo está politizado, não é? Partidizado, não é? Dependendo de partido, ou seja, grupo partidário. Agora é que partidarismo, não é? E grupo partidário.
né? Porque dentro do partido tem grupos. E hora que está tudo, digamos assim, confundido com o Estado, não tem problema sério, não é? A nós não tem problemas que não tem que resolver internamente para não poder fazer face a desafios, não é? Desafios que não apresenta na plano internacional. E cá adiantar, não fazer engajamentos múltiplos se não prepara no sentido de seguimento para poder ter retornos substantivos para interesse nacional, né? E dimensão doméstica é fundamental na política externa de qualquer país, sobretudo um país fraco como a Guiné-Bissau. Tem que uma casa, se uma casa, não tem problemas, né? O capuri dá seguimento, não tem manga de coisa, não é? Tem manga de problemas. Guiné-Bissau tem aquilo a fazer. Não aproveita só, porque não tem também no seguidores via Facebook. Vanito Bonanjica e lançou uma pergunta que eu gostaria de colocar, de que falar assim: considerando a fragilidade política e institucional do nosso país, até que ponto as relações sino-guineenses baseadas na igualdade, respeito pela soberania e não interferência em assuntos internos são benéficas para o nosso país? Pois é, esse que é o problema. O problema é de que uma hora que você tem problemas estruturais internas, não é, instabilidade permanente, tendência e para o parceiro, não é, a bo crítico que não olha que situação e para um parceiro que não faz uso de condicionalidade política. Um crítico sempre não falece. Ele fala, não, China que tem que fazer isso porque não tem governo corrupto, não tem instabilidade, transparência que tem, gente está rouba, tio. Então, e tem que funciona condiciona-se recursos, tudo que aqui não dá, tudo cooperação que não faz, tem que... Só que ele tem previamente muito claro de doutrinas de política externa, não é? De como é que can interferir em assuntos que tem a ver com soberania, que tem a ver com soberania desse interlocutor, desse parceiro. Então, é fragilidade e benéfica para quem que pretende fazer uso dos recursos para fins grupais ou pessoais. Porque quando tem fragilidade interna, uma falta de accountability, falta de não é, institucionalidade, leis que não funcionam, não é, está lá na papel, não é, para inglês olhar, mas se não funciona, ninguém está punido para que faça. Você tem a tendência de beneficiar desse tipo de cenário para fazer acordos, não é, a belo prazer, uma vez com outros, não é? Nesse caso, claro, quem que não olha, sobretudo, como eu falar há pouco, o Ocidente e a China são um parceiro africano, da África, não é, que está a contribuir para a permanência, não é, para a perpetuação de regimes ditatoriais em certos contextos africanos, não é, porque Qatar adota as políticas de condicionalidade, não é, políticas digamos assim, que gira em torno de respeito à democracia, não é, transparência, a participação da sociedade civil, não é, custa que eles é fácil, porém esse também, como falava com o Gaio, justamente esse, e é fácil, mas esse também tem essa armadilha, tem um outro lado, não é? Então, sempre não cai na resposta de como a nós que não tem que estar preparado. Não can pedir China para cruzir se formas de abordagem. Claro que não pode fazer aquilo a partir de diferentes dossiês, mas se princípios gerais de política externa está lá a nós previamente, a hora que nós negociamos aqueles, não sabemos como esses princípios. Cabe a nós para não barganhar a partir de não capacidades, não é? A partir de não cognições com relação a cada temática, a cada agenda que está colocado em cima da mesa, né? Esse é importante. Então, pergunta sempre, e assim, tendência da China, somos um bicho, não é um monstro que está lá para tirar tudo da África. Como se a África não tivesse autoridades governamentais para negociar, não é? E era só
só para reforçar que é que talvez que o escapa como é chamado, e uma questão é que China e o ministro em relação a por lá mais tarde. E está no ponto negativo. Ponto positivo é que ele está cuidado que não está para ele. Tipo, chegar hoje dos partidos, dos alas, dos franjas, dos facções na contenda e tudo o sonho está para ele. China está naquela. A maioria de gente que também resolve por lá mas de Guiné, que tem um certo gerência com nós que estão com também. Acho que é verdade. A maioria também lá é cujo franja está para ele, é cujo lado está para ele, é cujo verdade é contar, por aí vai. Exato. E a questão com China que tem, a não prefiro que estão unidos em relação a não problema, mas de que eles também é mim cujo franja está para ele. A mim prefiro. País como a China, que o talabashimão, o que não foga, que também não vai ser quase. Que o que não foga passou para mim que gostaria que o privado aquilo não é e pinta que outro. Nossa, que China. Grandes países estão negociando com a China. Acho que como nós estamos negociando, capaz que Timóteo fala nisso, na negociação com a China, de uma estrutura que tem que ser forte para analisar. Sim, não ouviu saber. Uma estrutura que deve ser forte para analisar no sistema que não vai aplicar com a China. Não continua tendo uma estrutura fraca. Acho como sempre não. E era só para cortar lá. Então, por que lembra, na casa do visto gol, quanto gente que ficaram já na Portugal? Na Europa próxima. Mas esse é um caso. Para ele dar o dinheiro. Ele costuma negócio lá de gabinete, lá. Traz gabinete, traz balcão. Mas lá, que a não fala. Que a não fala, mas a lei funciona. Na nossa situação. Sim. Lei tem que funcionar. Mas lei funciona um bocado. Mas na nossa situação, a nossa situação está de tão frágil. E a não está acaba passando ter o estudo que ele quer fazer. Obviamente, a China também tipo não ajudou, por favor. Para via de fragilidade para o nosso estado. E tem alguns estados fortes. Que China tem dificuldade de entrar lá, ou seja, estado que tem o tipo de transparência exigente nem Ghana, que fala a China tem dificuldade, nunca consiste de Ghana, mas acredita como lá transparência tem direitos humanos está funciona, gente está exige mesmo desse governo acordos, até analisar e discutir. País onde acordos está a analisar e discutir, pensa manga de acordos que não está a fazer com a China e que é favorável a nós. Obviamente que, mas nessa situação que nós estamos nela, a mim está muito me culpa a China, porque não governantes que é fraco. E eles já estão fazendo aquilo que é poder para ajudar-nos. Que obviamente o benefício que ainda conseguir maior. A nós que tem que alterar a situação. E para não alterar a situação, primeiro, maneira que Timóteo fala, não tem que resolver o problema de casa primeiro. Quando não quer resolver o problema de casa primeiro, não quer sair da situação. Mesmo que seja que a mim tem uma coisa que mesmo que seja que Brasil, elas que trabalham nesse tipo de política, sim senhora, que trabalham nesse tipo de política, mas até deixou também lá, o que está andando só, para que está com a crise. Já está bloqueando, eles já estão a proteger aquele que está fraco no momento. Semana quando fala, no momento que houve golpe, quem que estava fraco, quem que está em desvantagem era o governo que dá o golpe. E eles já vai para proteger mais fraco, mas ainda defende legalidade, que é certo. Agora, na situação de China, não interessa. Não boca castar, esse é o problema interno. E a nós que tem mesmo que tentar saber resolver o problema interno, a nós que tem que exigir transparência, a nós que tem que saber como é que não cozinhar, no recurso, onde é que ainda vai para como é que ainda gastar, como é que ainda é tirado. E não tem que, pois, justiça funciona, porque se o bem se os chineses não tiram madeira, a maneira que ainda tira se não queixa, não se vê como o problema de madeira tem na Guiné. E chineses não fazem isso. A nós que tem que pôr justiça, porque não governantes que estão na aceita aquela. Gente que não daquelas. E justiça não tem que investigar, não porque gente no tribunal. O contrário, simplesmente não querem firmar culpa chineses para aquela. Muito obrigado. Antes de. Só para falar, não sei, há 3 horas de emissão. É assunto muito bom demais. Timóteo fantástico.
pensa, não tenho limas, porque nas conversas que não teve, mas já não papel outros temas muito importantes que não espera ainda ter ainda ali para não debater ainda sobre aqueles temas que não consegue ver papel dele por alto. Mas mano, para não a massa mais tio no próprio espectadores que não jovem até gosta, pensa que não vai dar para encerrar, mas antes de não dar para encerrar, eu agradecer Timóteo para se disponibilidade de vir estar ali conosco. E antes de fazendo uma ronda de últimas considerações para cada um. Carlos, a boa que está na lâmina. Mas a mim teve um culpa hoje na cartório, nunca mais buscar livro, porque pronto, questão de ter pão e tentar que conseguir. Mas entretanto, eu acho que uma maneira vai chamar, como por mais como vai chamar, Timóteo, de facto, preciso De novo, chega. Pois, e preciso estudar livro manual de guidâncias para quando tenta, porque China é um país, para levar em conta a relação ao negócio, é um país que quer descartar, é um país emergente, e preciso estudo. E preciso também não reforçar, não estar a perder com a relação do Brasil. O Brasil tem tudo para a questão de negócios e questão de, como é chamado, de estudos, que o país tem que aproveitar mais do que essa. Não precisa de estabilidade política, de estabilidade a nível de relações. Gosta de ler livro, tem um bocado básicos para narrativas policiais. Portanto, acho que para a semana, no dia que não tem nada, então já não tem tudo na cabeça. Gaio. Deseja boa sorte a Timóteo nessa carreira, como escritor e como académico. Me pedir também continuar na desbruçar sobre temas pertinentes de Guiné-Bissau, principalmente na altura acho como alguém que escreve um livro de natureza, hora que não debati questão de resgate, questão de mesa redonda e bastante importante uma opinião de género, de modo a consciencializar quem diz que está em questão, né? E qual que ser vantagens, qual que ser desvantagens. E para terminar, parabéns a nós todos, não convidados que seja, que se outros ainda continuam a ouvir, não fica bastante agradecido por essa participação. E para a semana não estaria. Para a semana não está linda novamente. Um abraço para vós tudo e até sempre, Timóteo. Sabino? A mim falou obrigado pela presença de Timóteo. E o debate, seja a primeira parte, a segunda parte, acho que foi positivo. Infelizmente, não tentei resolver um problema técnico de imagem, nunca consegui. Não espero a próxima semana não melhorar. De qualquer das formas, não bem carregar a YouTube. Já acho na gravenda. E parte que não grava não carregar para a gente poder com qualquer melhor qualidade. E entretanto, o debate foi produtivo essa semana e muito obrigado no apoio. Timóteo, últimas considerações. Bom, mais uma vez, agradecer o convite, que boa direção e na refrisar, não é, minha parabéns para essa iniciativa muito louvável, não é, para discutir Guiné-Bissau a partir de diáspora, é assim necessário. Guiné-Bissau para a manga de tempo de perdeu, mas é possível para não fazer alguma coisa para resgatar o Estado de Guiné-Bissau e cada vez mais em um Estado fragilizado. Eu não tenho que ser sincero. Para que está na acontecer na Guiné-Bissau? Mas pensa esse tema, talvez que não bem aborda numa outra ocasião. Pode a Guiné-Bissau mais internamente, não é? E para falar, está aberto a qualquer momento que eu ache pertinente, não é, para não discutir, para não debater alguns assuntos. E para falar, no livro, uma coisa que eu falo, busca realçar muito mais aspectos positivos, não é, desde os parceiros, do que fazer crítica, não é? Cada muita pancada neles, mas no sentido de mostrar essa importância ao longo de trajetória de Guiné-Bissau durante quase
meio século, não é? Como é que é dos países foi importante no sentido de crítica pontual, claro, que a Portugal deixa de fazer mais e mais no sentido de ouvir mais aspectos positivos dos parceiros. Mas para falar, muito obrigado, Elmer, muito obrigado, Gaio, muito obrigado, Sabino, muito obrigado, Carlos, e gostar de parabéns, fez a iniciativa. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Timóteo, boa noite, colegas. Não falo também boa noite para todos nós espectadores via Facebook. Até no momento não tem ainda guintes que estão disponível, essa na jobinha do programa. Não, muito obrigado para vós tudo, para aqueles que saem, aqueles que conseguem entrar. E para falar como esse é um programa que não cria, com o intuito de dizer ao público temas importantes que nós achamos importante e no que nós não tem que dar uma contribuição. Não falar, não que me só está a identificar problemas, não me também mostrar que há possíveis soluções para o problema de Guiné-Bissau. Um país que pertencia no tudo. Essa é a razão que manda as notícias é dos grandes temas ali, na cooperação externa e principalmente naquilo que estão-se que está a falar de acordos de cooperação que não tem com países terceiros. Para a próxima semana, não estarei mais junto com vós para falar sobre outros temas. Não dá que não na proposta de se mulheres enviasse para não empapiar um bocadinho sobre a participação feminina no processo de desenvolvimento, principalmente na tomada de decisão. Portanto, não conta com vós de tudo. Em Gamistana tinha um nome de Guintes que estenda que nós temos, mas só para falar, muito obrigado por vós tudo. Não conta ter voz ali para a próxima semana. Não está aberto a sugestões de melhoria. Não pedir mais uma vez desculpa para a qualidade de imagem. Não tenta trabalhar nela ainda. Para a semana, para não se contra, não está tendo um programa de mais qualidade e que não cedo acessível a tudo o que se pode ouvir e poder também partilhar e dar suas opiniões. Muito obrigado por vós tudo. Colegas, não se junto. Até para a semana. Muito obrigado, Tomate. Muito obrigado. Es que las vaya. Não pensa nem entrar mais. Amigo, agora gente como ahora que acaba para mandar eles imagens.